Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 20, versículo 46, Jesus nos adverte: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes longas e amam os cumprimentos nas praças, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes. Jesus nos adverte, nos alerta aqui sobre a arrogância e o desejo de reconhecimento público que muitas vezes dominam os corações humanos. Essa advertência de Jesus é um lembrete poderoso para que nós aprendamos a viver em humildade e integridade. Quando olhamos para a Bíblia, vemos exemplos de humildade. Esses exemplos agradaram a Deus. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8, Paulo fala sobre a humildade de Cristo, que sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é o nosso exemplo supremo de humildade. Temos ainda a história, por exemplo, do rei Davi, que nos ensina a importância de reconhecer o nosso lugar diante de Deus. Mesmo sendo um grande rei, ele sempre buscou a vontade de Deus com humilhação diante do Senhor. Salmo 51, Davi confessa os seus pecados e clama por misericórdia, mostrando um coração contrito e humilde. Precisamos aplicar essa devoção à humildade em nossas vidas. A humildade nos permite servir aos outros com amor genuíno e desinteressado. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2, diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ao viver em humildade, refletimos então o caráter de Jesus Cristo e glorificamos a Deus. Vamos lembrar sempre que a nossa recompensa não vem de homens, mas vem de Deus. Jesus Cristo nos ensina em Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 4, devemos praticar boas obras em segredo, pois o Pai que vê em segredo nos recompensará. Vamos então seguir esse exemplo de Jesus Cristo, viver em humildade, reconhecendo que toda a glória e honra pertence ao Senhor e que as nossas vidas sejam um testemunho vivo de amor e de graça a Deus e que possamos inspirar outras pessoas a seguir o caminho de humildade e o caminho de serviço cristão. Para não ficar muito longo, eu quero agradecer você que está aqui todos os dias comigo, lendo a palavra, explicando a palavra e orando. E por falar em oração, vamos orar? Senhor Jesus, que toda arrogância, que toda avareza, que todo sentimento de grandeza, de superioridade, venha cair por terra. E que nós possamos, Pai, a cada dia mais, servir ao Senhor, reconhecendo que somos apenas o barro, mas o Senhor é o oleiro. Reconhecemos que somos, Pai, um vaso de barro, mas o Senhor é o óleo precioso que está dentro desse vaso. Deus, segure em nossas mãos e nos abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.